Uma mulher fala a verdade. Hoje estamos a emitir este programa a partir do município da Matala, um dos 14 municípios da província da Huila, que dista a 180 km da cidade capital. Este programa especial, o Angolé Fala a Verdade, está a ser emitido hoje, por coordenação e produção de Armando Chicoca, a técnica de Giovanni Campo, Anabela Afonso e Esther Kulembe. A apresentação está a cargo de Jesus Domingos, o Assanjuca, e temos como tema a liberdade de imprensa e de expressão no município da Matala. Temos como convidados Delfina Chivela, psicóloga e professora, Matias Chikomba Kassamba, professor e historiador. Temos também o professor Nelson Kassanga do Rosário, que também é laureado em ensino da psicologia. Então, vamos começar o nosso debate dizendo que a Matala é um município que tem crescido nos últimos anos, galopando rumo ao desenvolvimento, fazendo jus à Constituição, no seu artigo 40, sobre a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação e até a própria manifestação do homem enquanto homo vivente desta municipalidade. Sendo assim, vamos começar com o professor Kassamba, perguntando como é que o professor avalia, entretanto, a liberdade de imprensa e de expressão no município da Matala. Obrigado pela oportunidade. A minha avaliação nesse aspecto chega a ser positiva, dados aqui alguns elementos que eu vou aqui invocar. Nós, notoriamente, temos dados alguns sinais embrionários, e eu penso que isto é que me leva a fazer uma avaliação positiva. Digo sinais embrionários na perspectiva de não termos, até o momento ainda, uma imprensa a competir com outras a nível do país. Notamos aqui uma ligeira letargia. A Matala até o momento não faz emissão de nenhum jornal, não tem nenhum boletim informativo, coisas essas que nos colocam a par de uma letargia por parte da juventude, que acreditamos nós que devia ser um pouquinho mais criativa relativamente a isso aqui. Temos uma rádio que está em pleno funcionamento, apesar de algumas falhas, mas ainda vai dando sinais de vitalidade. Tivemos outra que, algum tempo para cá, por razões técnicas, deixou de fazer emissões locais. E isso, estamos numa fase ainda não desejada. E queríamos que, talvez com a dedicação, a entrega de todos os munícipes, tivéssemos que dar alguns sinais de vitalidade nesse aspecto. Esta é a avaliação que eu faço. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então prosseguir com a psicóloga Delfina Chivela, questionando-a como é que nós, ou quando é que um cidadão está perante a liberdade de imprensa ou a liberdade de expressão. Quando é que podemos dizer que agora o que estamos a fazer, estamos a fazer jus ao artigo 40 da Constituição da República sobre a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, professora? Boa tarde, Assanjuca. Obrigado. Boa tarde aos convidados que partilham comigo este momento e desde já agradecer o convite. Bom, a liberdade de expressão penso que ser um fator importante, um fator de desenvolvimento, um fator de realização. Já falou aqui muito bem o professor Kassamba, que existe sim liberdade de imprensa no município da Matala, apesar de, eu não diria embrionária, mas estaria a dizer que ainda tem pernas curtas.
precisamos melhorar e buscar maior desenvolvimento nesta vertente. Se existe liberdade de imprensa, também existe liberdade de expressão. Estamos perante isto quando vemos que cada cidadão encontra uma oportunidade de exprimir, de expor os seus sentimentos, quer seja de contentamento ou descontentamento, independentemente da situação, das circunstâncias, do local onde se encontra. Sem a preocupação de sofrer qualquer ameaça, sem a preocupação de sofrer de qualquer intimidade, acreditamos que, neste sentido, estamos perante a liberdade de expressão. E isto é bem visível no nosso município, apesar de não termos muitas emissões de rádio, jornal ou qualquer outra área de imprensa, ainda conseguimos verificar com as poucas que existem, porque quando falamos de liberdade de expressão, não vamos pensar apenas nos órgãos de difusão massiva, como a rádio, enfim. Nós hoje temos a internet, que também é um amplo setor em que as pessoas conseguem expressar de forma livre o que pensam e o que sentem, e aí conseguimos verificar várias informações, várias maneiras de pensar, de sentir. Conseguimos verificar as aspirações dos matalenses relativamente àquilo que cada um aspira para este município de forma geral. Então, acredito que neste sentido nós estamos sim perante a liberdade de expressão, apesar de que ainda precisamos caminhar mais, melhorar em vários aspectos. Muito obrigado. A liberdade de expressão e a manifestação de uma determinada situação, seja gestual ou não, a nível do seio da comunidade, quando o indivíduo entende pronunciar-se sobre uma determinada questão. Professor Nelson, quem mais viola a liberdade de imprensa e de expressão? O cidadão ou então o governo? E nestes moldes, quais são os meio-termos que devemos arranjar para então encontrarmos um consenso entre ambas as partes e permitir uma matala mais livre e uma matala cada vez mais expressiva? Obrigado, caro moderador. Indo talvez diretamente à questão que me coloca, quem mais viola, antes gostava talvez de fazer referência, né, de quem é o autor, né, de quem é o autor. Claro que se alguém viola é porque talvez alguém devia permitir, né? Então, se a liberdade de expressão tem a autoridade de poder, por exemplo, autorizar, se assim podemos dizer, que as pessoas sejam livres, é meio que complicado responder a se quem devia, mas na verdade é o seguinte: por natureza, o indivíduo tem essa liberdade de expressão e, por questões legislativas, né, também coloca-se aquelas que são regras ou normas de convivência que vêm às vezes a oprimir ou a regular, a orientar estas liberdades que de modo natural a pessoa tem.
E quem, de modo direito, é responsável em fazer leis, fazer normas para limitar ou orientar a liberdade de uma outra pessoa, naturalmente são os governos. São os governos. E para a nossa realidade, o nosso governo, em termos de liberdade de imprensa e liberdade de expressão, diria de forma direta que talvez tenha sido mais o nosso governo a lesar a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, talvez, pelos seguintes factos. Para a nossa realidade, nós temos uma imprensa devidamente controlada pelo Estado, que faz o governo. Então, se é o Estado que controla a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, entre aspas, né? Porque, afinal de contas, notamos que hoje em dia, sobretudo para este novo governo de João Lourenço, de 2017 para cá, sobretudo no princípio, creio que é por esse facto que os meus colegas que me antecederam fizeram referência da liberdade de imprensa está num estado embrionário, porque desde 2017 foi quando começamos a sentir um pouco disto. Embora agora no final de 2020 para cá, notamos que as janelas, as portas têm estado a se fechar ainda mais da liberdade de imprensa ou da liberdade de expressão que talvez podíamos assim também considerar. Por quê? Por aqueles fatores que também fizeram referência os meus colegas do painel. Por exemplo, a concorrência que não se tem das imprensas a nível local, até se calhar a nível nacional, para falar, por exemplo, temos a TPA, temos a TV Zimbo e outros canais que eram privatizados e agora estão todos sob controle do governo, do partido, ou seja, é para o governo ou partido, né? Então, de modo objetivo, devia assim responder que é o governo, né, que controla e que tem estado então, se calhar, a limitar a dita liberdade de imprensa, porque afinal até as linhas editoriais de qualquer imprensa, sobretudo essas que são mesmo que eram privadas, agora públicas, então têm sido fechadas em prol das ordens superiores, que é, então, como fiz aqui a referência, o governo que detém essa ordem. Professor Nelson, no nosso caso, a nível da Matala, uma vez que a nossa abordagem contextualiza-se no município da Matala, podemos considerar que há ou não liberdade de imprensa? A minha análise da liberdade de imprensa aqui, vou fazê-la diferente de como incluir a liberdade de expressão. Pois. Aqui considero não haver liberdade de imprensa. Primeiro porque temos uma única rádio, né? Uma única rádio que também conhecemos que a sua linha editorial é controlada também assim pelo sistema. Nós acompanhamos várias vezes programas que a rádio tinha e de impacto às vezes social, que as pessoas se libertavam, conseguiam exatamente exprimir, já que estamos a falar exatamente também da expressão, exprimir o que lhe vinha à alma. Os programas foram cortados, os programas foram eliminados e temos exemplos claros dos programas que era o debate que se tinha na Rádio 2000 com o apresentador Lino Matias, que por causa do debate que às vezes tocava em alguns aspectos que a nível das expressões se calhar as pessoas sentiam a vontade em falar, mas às vezes feria sensibilidades, né? E acho que foram orientados a cortar o programa. Então creio que em termos de liberdade de expressão a nível local, é como disseram os meus colegas, estamos em
fase mesmo embrionária. Quando tentamos renascer, está sempre aí alguém para impedir. Então, o crescimento assim não surge. Tá bem. Professor Kassamba, eu gostaria que o professor fizesse, se calhar, uma breve historiografia daquilo que é a liberdade de imprensa, visto que, ao olharmos para o panorama do nosso município, nunca ainda existiu uma liberdade de imprensa como tal, porque nunca tínhamos um programa, nunca tínhamos jornais, se tivéssemos, nunca tivemos ainda outros meios que nos permitíssemos considerar da imprensa como tal. Temos duas rádios, né, que é a Rádio 2000 e a Rádio Willa, e gostaríamos, portanto, que o professor, do ponto de vista, nos fizesse essa historiografia a nível do nosso município e nos apresentasse algumas soluções para que possamos, então, ultrapassar esse dilema da tal falta de liberdade de imprensa, ou então avancemos, né? Porque a ideia é avançarmos, e se a ideia é avançar, é preciso que se crie condições para poder avançar, professor. O que é que o professor nos diz? Ok, muito obrigado. Eu penso que voltar a falar desta questão estaria a ser justamente remetido para destacar aqui os elementos que eu já acabei invocando. Já falei exatamente da existência das rádios, já falei também do que não temos por falta da nossa criatividade, pois que o contexto que nós estamos permite, nós temos uma comunidade bastante diversificada, e por estar bastante diversificada, ela deveria nos oferecer muita riqueza cultural, que nos permitiria resolver, ou seja, discutir questões relacionadas com a nossa própria cultura. Mas o que é que está em causa? Nós estamos perante uma situação que muito bem podia ser analisada com alguma preocupação. Quando se fala de liberdade de imprensa, fala-se de liberdade de expressão, a comunicação é um quarto poder, e realmente quem não controla a comunicação está a vender o seu poder. Mesmo nós em casa, se tivermos que sair da Matala para nossas casas, nós temos que ter sempre apesar de termos os nossos filhos, os nossos familiares a pensarem diferente, mas temos que ter sempre uma linha orientadora. O que é que acontece? Eu quando registrar que os meios de comunicação disponíveis para o quê? Oferecem oportunidade de ultraje, por exemplo, alguém tem que aparecer para impor regras de jogo. Esta é a preocupação que eu tenho com quem? A minha colega de painel disse muito bem que, para além, né, das rádios, de um jornal que não temos aqui, podemos falar de um boletim informativo, por exemplo, que a Matala também até o momento não conseguiu criar ainda. Isto, muitas das vezes, colocamos a situação voltada para o Facebook, o WhatsApp, e a gente, em algumas das vezes, consegue visualizar algumas informações. Tende mais para, né, o ultraje que outras dimensões. Isso penso que é ali onde tende a ter assim coisa. O professor Nelson aqui também fez referência a um dos programas que vão fechando. A Rádio 2000, por exemplo, ele exemplifica o programa do jornalista Lino Matias, que por sua vez também terá conhecido assim alguns entraves. Realmente, eu penso que nós devíamos olhar para os meios que já existem, não é isso? Tentar trabalhar para que eles, né, se tornem realmente referência. E não é só olharmos com a liberdade de imprensa, a liberdade de comunicação, seja por intermédio de rádios. Há jovens, o Massanyuka podia concordar comigo nessa temática, porque é alguém que vai dando sinais, né, de incentivar muito a escrita. Né? Há jovens que podiam também exprimir o seu pensamento por intermédio de escrita. Nós, ao nível das escolas, perdemos aquela cultura de jornal moral. É um lugar também onde devia se passar a tal liberdade de expressão. Quer dizer, não há incentivo nesse lado. Então, estamos aqui a pedir que realmente devíamos invocar, não é, elementos que nos deem possibilidade de marcar mais um passo adiante.
E isso aqui não é preciso gastar muito. Não, é preciso gente, né, com algum pensamento positivo, que aceitem, que se envolvam e para fazer com que as coisas aconteçam. Se a gente começar a disseminar isso a partir das escolas, né, isso vai ter um impacto muito grande na sociedade, que sabemos na própria comunidade matalense. Este é o propósito que nós estamos aqui a desenhar. E nós estamos aqui a tirar, né, responsabilidades por parte do Estado. O Estado tem que controlar mesmo isso. Nenhum Estado no mundo vende o que? Não. A comunicação tem que ser controlada mesmo. Agora, o que velho vai falar, isso aqui, cada um é livre, claro. Mas quando tiver uma assim a coisa, não, tem que se chamar mesmo a razão. Colocar colocar balizas. E é assim que nós crescemos. Nós, se tivéssemos que pensar nisso aqui, devia ser muito fácil recorrermos naquela máxima. A minha liberdade termina onde começa do outro. Não é isso? Agora, nós enquanto juventude e fazedores de opinião pública, devemos estar mais voltados para situações que nos mobilizem a dar passos. E nós não podemos ficar limitados, temos a Rádio 2000, a Rádio Willa, está lá, falência, ponto final. Não, temos que pensar noutros meios de difundir as informações. Nessa altura, a administração municipal, ou outro, estamos a falar do comando municipal da polícia, podemos falar da direção municipal da educação, podemos falar, temos aqui a divisão, são logo instituições que têm a possibilidade de fazer sair, por exemplo, um boletim informativo, que saia, seja lá diário, semanal, alguma coisa teria acontecido. Mas estamos a notar uma certa letargia nesse aspecto. As escolas, por favor, não sei se depois teremos que as escolas devem fazer alguma coisa. O hábito pela escrita, não só pela leitura, isso aqui é que estaríamos a falar de liberdade de imprensa. Uma mulher fala a verdade.